Prezado e amados irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa reunião. É com muita alegria, é com muita felicidade em minha alma que apresento a todos os irmãos, principalmente aqueles que eu não havia os cumprimentado, eu os cumprimento com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e a bênção do profeta irmão Aldo esteja com todos os irmãos. Que essas bênçãos também recaiam sobre os nossos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo via internet. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos e desejo boas-vindas a todos os irmãos. Irmãos, eu quero dizer nesse instante que nós estamos iniciando a nossa reunião. São palavras da Santa Vó Rosa quando ela ainda estava em seu corpo aqui nesta terra. Ela disse assim, que quando nós iniciamos a nossa reunião, quando nós cantamos os primeiros hinos do inário, os santos e anjos cantam junto. Aí ela disse, e no momento da reunião, no momento que nós vamos orar, devemos estar em comunhão com o nosso Deus. Naquele momento, irmãos, daquele instante para frente, não pode haver conversa em nossa reunião. Foi palavras da Santa Vó Rosa. E ela disse mais, para que a igreja esteja em comunhão com os santos que o nosso Deus enviou para estar presente em nossa reunião. Aí ela disse, a igreja estando em silêncio, em união, em reverência e respeito aos santos e anjos dos céus, então será alimentado pelas bênçãos do nosso Deus naquele momento, e cada um de nós faz grande aproveito, porque Ele nos dá sabedoria através das bênçãos que o nosso Deus concede a cada um de nós, através dos santos que já se fazem presente. Eu convido os que estão assentados, irmãos, a ficarem em pé. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Glorioso e bondoso e eterno Deus, o nosso Pai, diante deste altar de graça, aqui está esta família. Deus, falei algumas palavras da Santa Vó Rosa, porque é o início da nossa reunião. E esta convicção de fé deve estar em cada um apostólico. O seu sentimento ligado aos céus, conectado a Deus, o nosso Pai, para que neste momento o Senhor, ó Deus, juntamente com os seus santos poderosos, possa então abençoar a nossa santa reunião, e cada um de nós que aqui estamos, possamos sentir este grande poder sobre a nossa santa reunião. Isto nós sabemos que cada um que está diante deste altar de graça deve estar fazendo a sua oração com fé, sabendo o que veio fazer na igreja, buscar a água da vida, como disse Jesus. Aqueles que têm sede, vêm até mim,
e aqui nós viemos para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Peço a bênção de Jesus, a bênção da querida e santa Vó Rosa, a bênção da Mãe Maria Santíssima, a bênção do irmão Aldo, que abençoe grandemente esta santa reunião, e eu declaro a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos os irmãos poderão se sentar. E dando continuidade a esta parte de louvor ao Reino dos Céus, iremos cantar o hino do nosso cenário de número 19, Força que Vence. O poder que esta igreja tem nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade, esta força é que vence todo o mal. O poder que esta igreja tem nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade, esta força é que vence todo o mal. De número 25, todo o céu é ao meu favor. Na batalha contra o mal, eu sou sempre vencedor. Minha arma é a santidade, a justiça e a dor. Tenho a proteção dos santos e dos anjos do Senhor. Se houver luta contra mim, todo o céu é ao meu favor. De número 45, a maior alegria. A maior alegria é ter Jesus no coração, mas para isso é preciso ter sim santificação. Por isso, santo, santo, santo devo ser, para ter de Cristo seu poder, para salvar e para
47. Eu sou santo, vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho poder celestial. Quem quiser ter paz, ser feliz, ter saúde e consolação, seja santo e viva com Deus, e Jesus lhe dará proteção. Nesse instante, irmãos, dando continuidade a esta parte de louvor ao reino dos céus, nós vamos apreciar a mensagem que será apresentada pelo coral, que tem o título Toda a Minha Felicidade. Eu lembro a todo este coral que estejam lembrando do que eu disse no início da reunião, que a Santa Vó Rosa disse. Quando o coral vai apresentar um hino, os santos e anjos cantam juntos. Vamos assim ouvir.
Nesse instante, nós vamos ouvir um solo que tem o título Minha Veneração. Santa e bendita Avó Rosa, Rainha do céu e Mãe poderosa, eu te amo, te adoro e venero. Estar com a Senhora é o que mais sempre quero. Quero sempre merecer a tua graça e a tua proteção, fazendo assim, ó Avó Rosa, a tua morada em meu coração. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, és uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita Avó Rosa, tua palavra a mim sempre diz que devo ser fiel, sempre santo e obediente para ser feliz. Pois a maior felicidade que tenho na vida para mim é saber que em todo momento da vida a Senhora está sempre a me proteger. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, és uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita Avó Rosa, quando a Senhora na terra vivia, tuas palavras traziam muito consolo e muita alegria. Hoje, porém, lá do céu nos traz a mensagem divina de amor, pois a Senhora bendita
Bendita Vó Rosa é o nosso Espírito Consolador. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, és uma luz a brilhar junto a mim. Nesse instante, irmãos, nós vamos passar para a parte da contribuição. Parte é esta que cada um de nós temos esse conhecimento, e no momento que nós se dirigimos para vir à igreja, nós já viemos com esse pensamento de ajudar a nossa igreja, para que ela possa ter mais recurso, para que o nome da Santa Vó Rosa seja divulgado a toda esta humanidade, para que muitos que estão sofrendo neste mundo, principalmente nesses dias, possam vir ouvir essas mensagens que será transmitida do púlpito, e também essas mensagens que este coral acabou de cantar. Mensagem é essa que alegra a nossa alma e nos faz sentirmos a alegria de lutarmos pela nossa própria salvação e ter o direito de um dia, então, ir morar no reino dos céus. Quando nós estendemos a nossa mão generosa, irmãos, nós estamos amando o próximo, assim como Jesus, ele nos ensinou. Amai o próximo como a si mesmo. Isto quer dizer fazer o bem aos nossos irmãos. Aí poderá pensar, mas somente nós apostólicos somos irmãos? Irmãos, tem muita gente neste mundo, pessoas boas, de corações bondosos, que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, eles querem salvar. É para isso que eles vieram a este mundo. Foi para isso que Jesus e o Pai formou a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, para dar a oportunidade de salvação para esta humanidade. Então, aqui neste boletim, irmãos, que foi editado na sede da nossa igreja em São Paulo, dia 27 de maio de 2023, diz o seguinte: todos os irmãos apostólicos devem dar muito valor à nossa igreja, pois é através dela que estamos ligados aos céus, para que possamos vencer nesta terra e alcançarmos o nosso galardão e a vida eterna. A igreja apostólica é o caminho espiritual, onde o sedente da justiça de Deus pode saciar a sua alma e se alimentarem como o pão dos céus, que é Jesus nosso Senhor, e com a água da vida, que é a nossa poderosa doutrina, que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se andarem neste glorioso caminho e praticarem a justiça, a misericórdia e forem fiéis até o fim, sendo sempre obediente ao Santo Consolador e ao Santo Irmão Aldo, serão vitoriosos e herdarão a verdadeira vida para toda a eternidade. Estimados irmãos e irmãs, a nossa igreja apostólica, para cumprir sua missão, depende muito do seu amor e dedicação. Saibam dar valor ao que recebem da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da nossa igreja. Seja cada dia mais dedicado à sua obra,
seus ensinos, suas reuniões e a todos o seu trabalho. Nosso Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo espera colher muito fruto de cada apostólico, frutos de amor e dedicação à sua igreja, que custou e está custando muita luta, para que todos os nossos irmãos sejam muito felizes e abençoados. Portanto, esperamos colher o fruto dos nossos apelos e pedimos para que ajudem a manter a nossa igreja com suas ofertas e dízimo, para levarmos a nossa mensagem a milhares de corações que estão carentes da graça preciosa de Deus e de seus santos poderosos. Entretanto, se todos contribuírem com verdadeiro amor e boa vontade, tudo será mais fácil e muito melhor em todos os sentidos, principalmente nos compromissos financeiros das grandes despesas, pois a igreja ainda precisa investir muito na evangelização dos povos, através dos meios de comunicação, como o programa A Hora Milagrosa, da internet, de novas congregações, enfim, em tudo que irá facilitar alcançarmos todas as nações na terra. A nossa igreja está precisando de boas ofertas e pedimos a todos os irmãos que puderem, preparem sua oferta especial para a data de 10 de junho, para continuarmos com os aprimoramentos necessários e a expansão de nossa amada Igreja Apostólica. Recebam o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja em cada coração, lhe proporcionando muita saúde, paz, amor e prosperidade. Prezado e amados irmãos, aí está palavras maravilhosas. É o que o nosso Deus deseja para nós, a felicidade, a paz, a alegria. Eu digo que, irmãos, nós devemos agradecer muito o nosso Deus, de estarmos nesse momento tão glorioso participando de mais uma reunião e tendo a oportunidade também de contribuir para que a palavra da Igreja Apostólica chegue em muitos lares, para que essas pessoas possam então gozar desta paz e desta felicidade. Creio que todos os irmãos já vieram preparados. Peço que todos curvem sua cabeça. Eu irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, nesse momento peço a bênção do Senhor, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que abençoe grandemente cada um de nós, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa família, dar-nos entendimento e sabedoria para nós entender e compreender o valor da nossa igreja, que essa nova arca de salvação que o Senhor deu a esta humanidade, para que todos quantos queiram a verdadeira salvação possa se agregar nesta nova arca. Para que isto tudo aconteça, ó Pai, o Senhor depende de cada um de nós. Então o Senhor nos dá entendimento e sabedoria para que possamos entender e compreender os valores desta igreja. Peço que o Senhor abençoe grandemente também aqueles que estão desempregados, para que eles possam ter o sustento para o seu lar e também para a alegria de ajudar a manter esta obra tão gloriosa.
Tendo a certeza que a senhora já abençoou a nossa contribuição, eu declaro a mesma consagrada para a manutenção do reino do céu realizado aqui nesta terra. Amém. Nossas irmãs irá recolher as contribuições. E em seguida, irmãos, enquanto nossas irmãs recolhem as contribuições, eu irei ler alguns avisos que está contido neste boletim. Edital de convocação da Assembleia Geral do Ministério. O presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o que consta do artigo 44 do Estatuto Organizacional da Igreja Apostólica, convoca o Ministério Apostólico para reunir-se em Assembleia Geral a ser realizada na sede da Igreja Apostólica, situada na Rua Baguari, 158, Tatuapé, São Paulo, no dia 8 de junho de 2023, quinta-feira, em primeira convocação às 20 horas e em segunda convocação às 20 horas e 30 minutos, para deliberar sobre o balanço do ano de 2022 e assuntos de interesse geral da Igreja. Festa de 10 de junho em nossa sede. Solicitamos a todos nossos irmãos, pastores, obreiros, coristas e membros que virão para se hospedar em nossa sede, que deem o seu nome ao responsável de viagem até 28/5, para que os lugares possam ser reservados. Lembramos que temos quantidade definida de lugares e não poderemos ultrapassar. Os alojamentos são inclusive para membros da Igreja Apostólica de nossas congregações que virão participar desta festa entre os dias 7 e 11 de junho de 2023. Aí está os recados, irmãos. E nesse instante nós ouviremos o hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Divina Protetora. Porque
ouviremos pelo coral o hino que tem o título Vinde, vinde bem depressa.
Irmãos, eu aviso a toda a igreja que a reunião será realizada amanhã às 10 horas da manhã, correto? Então toda a igreja está avisada. Nesse instante, irmãos, nós vamos passar para a parte da mensagem. Mas antes de iniciar a mensagem, eu quero pedir, por gentileza, em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, que mantenha-se a reverência, o silêncio, deixam as conversas, porque, irmãos, atrapalha muito. Quando nós estamos realizando uma reunião, atrapalha muito as conversas. Então eu peço em nome do irmão Aldo, que façam-se silêncio. A mensagem, irmãos, é dedicada ao aniversário da Santa Vó Rosa e também o aniversário da Igreja Apostólica. O aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. A nossa Igreja Apostólica irá comemorar em 10 de junho mais uma data natalícia, desde quando passou a ser governada e dirigida pelos céus e por Jesus, nosso Senhor, graças ao dom e às virtudes preciosas que a Santa Vó Rosa recebeu ao nascer de Deus, o Pai, e do seu divino Espírito, para uma missão que Jesus havia prometido aos seus santos apóstolos, que um dia enviaria o Espírito Consolador, na forma de uma pessoa que seria preparada aqui na terra, para esta importante incumbência de revelar a sua doutrina, restaurar a sua igreja e preparar um povo e santificá-lo para ser vitorioso sobre o pecado, para que possa herdar o reino dos céus. Portanto, povo apostólico, é com muito júbilo e reconhecimento pela existência da nossa igreja, que com hinos de vitórias glorificamos a Santa Vó Rosa pelo trabalho magnífico que realizou com Jesus durante 16 anos. Posteriormente, com a vitória desta santa gloriosa como Espírito Consolador, se passaram mais 44 anos de vitória, durante os quais ela usou o Santo Irmão Aldo como seu vaso precioso, representando o seu poder com seu sucessor no governo da Igreja. Após a vitória do Santo Irmão Aldo e sua coroação como pastor por excelência, cremos e confiamos que ele continua diante desta igreja, dirigindo, abençoando, protegendo e amparando a todos os que clamam pelo seu santo nome, realizando a mais perfeita obra de redenção, salvação e de santificação das criaturas de bem que aceitam a mensagem desta igreja, pois é a mensagem de amor e esperança na doutrina do Mestre Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Prezados irmãos e irmãs, a Igreja Apostólica é verdadeiramente de Jesus e do Consolador. É a Igreja do Reino dos Céus, que cumpre na terra toda a justiça de Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que assim creem e que por ela se santificam com fé firme e verdadeira, confiantes de que, com a Santa Vó Rosa,
Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, o santo pastor e profeta irmão Aldo, e com a proteção de todo o poder celestial, ganharemos a última vitória, quando então a igreja será levada aos céus e apresentada a Deus nosso Pai, como aquela que venceu pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Santo Consolador e do Santo Pastor, com a graça e o amparo de Maria Santíssima e com a cooperação de todos os santos e anjos do poder celestial. Estimados irmãos e irmãs, estes santos de Deus são a coluna que sustenta a nossa igreja. O povo apostólico precisa manter-se firme na fé, pois ela não pode ser abalada pelo desânimo, nem pela dúvida, e tampouco pelo medo e pela a desobediência à nossa doutrina. Nada deste mundo deve influenciar ou abalar a fé e a convicção do apostólico, que realmente quer chegar vitorioso até o fim de sua jornada e receber a coroa de glória que foi prometida por Jesus ao povo vencedor. Certa vez, o apóstolo São Paulo falou aos apostólicos de seu tempo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje podemos afirmar com muita fé: Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o santo profeta irmão Aldo são a coluna desta igreja apostólica e o amparo de cada fiel. Quem será contra nós? O aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica deve ser comemorado em todas as congregações e na sede com muito júbilo e gratidão aos céus pela vitória desses santos, da Igreja e do povo apostólico, e também com reconhecimento pelas grandes bênçãos que o nosso povo tem alcançado ao longo desses anos, graças ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e a existência da Igreja Apostólica, que anuncia a mensagem esclarecedora do Reino dos Céus, que convence e livra as pessoas sinceras e humilde dos erros, vícios, maus costumes e de todo engano doutrinário e fanatismo. Prezado e amados irmãos, aí está a mensagem. Irmãos, há poucos dias nós comemoramos uma grande festa em todas as nossas congregações e no reino do céu, que foi a coroação do profeta irmão Aldo desta igreja apostólica. Em breve, nós estamos comemorando mais um aniversário do Consolador e da Igreja Apostólica nesta terra. Meus queridos e amados irmãos, são duas datas preciosas e que nós precisamos estar preparados para homenagear o Consolador.
A Santa Poderosa, aquela que Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse que rogaria ao Pai e ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco para sempre, ele disse. Mas ele disse, mas o mundo não vê e não conhece. Isto está patente aos nossos olhos. Por isso, irmãos, que devemos falar da Santa Vó Rosa. Devemos relembrar o que ela deixou para nós. Relembrar que a Santa Vó Rosa, ela nasceu, irmãos, com uma missão especial para revelar os mistérios do nosso Deus. Revelar os mistérios de Jesus, que ele não pôde revelar e dizer ao seu povo naquele tempo. Tudo isto se cumpriu na Igreja Apostólica. E por que a Santa Vó Rosa é o Consolador? Hoje toda a Igreja Apostólica conhecem o que foi a Santa Vó Rosa desde o início da Igreja Apostólica, ou seja, desde quando a Santa Vó Rosa era muito jovem ainda. Que em vários boletins, mensagem, o nosso irmão Aldo nos mostrou que a Santa Vó Rosa sempre foi uma pessoa boa de coração e ajudava muito o próximo. Contanto, irmãos, que nós conhecemos as histórias da Santa Vó Rosa, quando ela ainda era menina, quando os seus pais plantavam, tinha suas verduras, e o que a Santa Vó Rosa fazia? Quando ela via aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas necessitadas, ela ajudava, muitas das vezes, escondida de seus pais. Mas ela procurava em tudo ajudá-lo. E na história da igreja, irmãos, a história que conta que muitas vezes o seu pai encontrou a Santa Vó Rosa chorando. Por quê, irmãos? Porque ela tinha dó, ela tinha misericórdia daquelas pessoas que sofriam. Então, tudo que ela podia fazer, ela fazia. Foi quando, irmãos, o nosso Deus, vendo aquela bondade, e ela sempre creu na Mãe Maria Santíssima. E Deus então vê nas suas qualidades, muito embora ela nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador, mas precisaria viver nesta terra e manter todas aquelas qualidades divinas que o nosso Deus precisava, até o dia então de fazer dela o Espírito Consolador e levar aos céus e garantir a vitória da Igreja Apostólica. E ela, Santa Vó Rosa, então, irmãos, nos revelou muito mistério do reino dos céus. Sempre mostrou a respeito da união,
Eu vou contar um fato para os irmãos quando se pede na união. Porque o irmão Aldo, ele fala tanto da união. O irmão Aldo, ele sempre falou, nos céus, lá não há divisão. A Santa Vó Rosa, irmãos, ainda estando em seu corpo, Jesus então levou ela aos céus. E lá, como os irmãos já ouviram por muitas vezes falar dessa história, que a Santa Vó Rosa, chegando lá, ela encontrou uma moça que foi salva pelos seus conselhos. E muitas das vezes que a Santa Vó Rosa era arrebatada aos céus, então era mostrado algo a ela. Até que um dia Jesus arrebatou a Santa Vó Rosa aos céus, e chegou lá então, irmãos, mostrou para ela uma filhinha dela, que faleceu novinha, bebê. E ela então, irmãos, vê só o que é a união nos céus e o que o irmão Aldo nos ensina. E os mistérios do reino dos céus. E ela então correu e abriu seus braços para abraçá-lo. E a mãe Maria Santíssima entrou em sua frente e não deixou. E ela disse, todos aqui são iguais. Se abraçar, um tem que abraçar todos. Entenderam, irmãos? Isto é mistério que o nosso Deus revelou. E alguns pastores também perguntaram a Santa Vó Rosa, mas como que é o reino dos céus? Como que é a doutrina, a disciplina? Ela disse, a mesma que Jesus mandou implantar na igreja apostólica. Então, meu prezado e amados irmãos, devemos muito a essa santa. Aqui nesta mensagem, irmãos, está mostrando que nós precisamos manter a nossa fé. Muitos poderão pensar, irmãos, tantos milagres que a Santa Vó Rosa realizou, quando ela estava em seu corpo, que não foi divulgado, não foi. Mas chegará o tempo que vai ser. Aí precisamos, irmãos, entender e compreender por quê? Porque muitas das vezes as lutas surgem e nós bate o desânimo. Nós achamos que seguir a Deus, a sua doutrina, a sua disciplina é difícil. Difícil foi Jesus vir a este mundo e se dar em sacrifício, derramar o seu sangue, ao ponto que ele disse, eu sou amigo, eu dei a minha vida pelos meus amigos. Da mesma maneira, irmãos, foi a Santa Vó Rosa, e também da mesma forma foi o Santo Irmão Aldo. Nós vemos quanto o irmão Aldo ele lutou, nos ensinou, nos mostrou o valor da igreja, o que é a Santa Vó Rosa, os mistérios do reino dos céus, e precisamos, irmãos, guardar isso em nossos corações. No início da reunião, eu disse para os irmãos as palavras que a Santa Vó Rosa, ainda estando em seu corpo, que ela falava, olha, quando chegar à igreja,
os santos, os anjinhos já estão presentes. E ela acrescentou: no momento dos hinos, até mesmo antes da reunião, os santos e os anjos cantam junto. E ela disse: e no momento que o coral vai apresentar os hinos, os santos e anjos cantam junto. E ela disse: isto tudo é um preparo para que na hora da reunião todos estejam preparados, para que possam receber as bênçãos que esses santos veio trazer, para que no momento da reunião, irmãos, veja o que a Santa Vó Rosa ensinou, para que no momento da reunião, esses santos, esses anjos, eles possam então estar levando à presença de Deus todos os atos que está acontecendo no momento da reunião. Por isso que o nosso irmão Aldo, quantas vezes, irmãos, ele colocou em boletim o silêncio em nossas reuniões, né? Para que fique em seus lugares. Muitos poderão pensar: ah, mas por que está falando isso? Eu fico se eu quiser. Irmãos, no momento que nós deixamos o nosso lar, que nós viemos à igreja, nós viemos sabendo que estamos sendo submissos à vontade de Deus. Então aqui é um lugar sagrado, é um lugar santificado, aonde nós viemos buscar o alimento espiritual para saciar a nossa sede, para que nós possamos, ao terminar da reunião, cada um que está aqui, irmãos, fazer a sua oração e sentir que Deus, o nosso Pai, está ouvindo a sua súplica. Isto, irmãos, que é importante. O nosso irmão Aldo, ele sempre nos ensinou essa grande reverência, até mesmo ensinando as nossas crianças. Mas por quê, irmãos? Para que elas possam ir crescendo e merecendo esta proteção. E quando vir alguém nos visitarmos, vê a harmonia, a paz que reina na Igreja Apostólica. Prezado e amados irmãos, guardem-se essas palavras em vossos corações. Procurem preparar a sua alma, o seu espírito, para comemorarmos o aniversário da Santa Vó Rosa. E vamos todos juntos colocar em prática os ensinamentos da Igreja Apostólica. Em nome da Santa Vó Rosa, irmãos, eu peço a toda a igreja, vamos se esforçar mais para comparecer às nossas reuniões. Vamos aproveitar a nossa juventude. Vamos aproveitarmos enquanto temos saúde. Vamos aproveitarmos a servir a Santa Vó Rosa enquanto ela está dando tudo isto para nós. Para que no dia 10 de junho nós estejamos na reunião louvando, glorificando
E ela, Santa Vó Rosa, feliz de ver os seus filhos, não somente naquela data festiva, mas participando de todas as nossas reuniões, porque, irmãos, isto é uma demonstração de amor pelo sacrifício dela, pelo sacrifício de Jesus, pelo sacrifício do Santo Irmão Aldo. Porque eu digo aos irmãos que muitas das vezes, irmãos, nós deixamos o que há de bom na igreja, nós deixamos de servir o nosso ministério, nós deixamos de participar das nossas reuniões, mas nós não pensamos que poderá chegar o dia de nós sentir a vontade, o desejo de participar da nossa reunião e não ter mais condição. Pela idade, pela enfermidade. Aí nós olhamos para trás e observamos quantos tempos nós perdemos. Então, meus prezados e amados irmãos, vamos lutar. Nunca se esqueça o que o irmão Aldo sempre nos ensinou. Esta é a nova arca de salvação. Irmãos, já vai para 69 anos que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo está anunciando essa nova arca de salvação. E muitas das vezes nós vemos que muitos estão se cansando. Mas precisamos lembrar do passado, como foi no passado, a arca de salvação. Muitos se cansaram e deixaram as palavras daquele homem dirigido por Deus passarem. E quando se acordaram, que bateram naquela porta, já estava fechada. Aí veio o desespero. Mas aquele homem era bondoso, mas bateu em sua porta, e ele disse: não foi eu que fechei. Assim hoje, irmãos, é a nossa igreja. É o irmão Aldo, é a Santa Vó Rosa, anunciando, não somente para nós apostólicos, mas anunciando a esta humanidade, que esse dia chegará. Passem quanto tempo passar, mas chegará esse grande dia. E precisamos, irmãos, estar preparados. Esse preparo é vir às nossas reuniões. Quantas coisas nós fizemos aqui hoje? Ouvimos a mensagem que está no boletim. Ouvimos a mensagem que o coral apresentou. E aí estão os membros, fazendo a sua parte, marcando presença na casa de Deus. E é isso que o nosso Deus, Ele quer. Sabe por quê, irmãos? Porque cada vez que nós nos santificamos, mais eles têm facilidade de nos ajudarmos. Irmãos, porque muitas das vezes, eu estou dizendo isso para os irmãos, porque muitas das vezes nós vemos pessoas do nosso meio, que se afastou da nossa igreja. Por quê? E hoje, irmãos, estão sofrendo. E muitas das vezes nós sentimos, porque são pessoas que muitas das vezes
trabalhou para o irmão Aldo, defendeu a bandeira desta igreja, foi serviçal, não mediu sacrifício para servir no ministério. Mas muitas das vezes, o inimigo luta tanto, irmãos, que a pessoa se cansa e fica pelo caminho. É o que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não querem, irmãos. Eles estão felizes com a presença de cada um de nós aqui. A vontade deles é que todos nós cheguem um dia nos céus. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos pensando. Por isso que eu disse para os irmãos, logo mais nós vamos orar, encerrar a nossa reunião. Vamos pedir para a Santa Vó Rosa para ajudar cada vez mais a nós ter mais fé, para ajudar aqueles irmãos que muitas das vezes está se distanciando da presença de Deus, sendo iludido por este mundo, onde vemos tantas pessoas sofrendo. Vamos olhar para nós, para a nossa família, vamos ver a felicidade que nós estamos gozando e vamos pedir por esses que às vezes, por se achar cansado dessa trajetória, estão ficando pelo caminho, mas que ainda há uma esperança, que é a Igreja Apostólica. Prezado e amados irmãos, deixo essas simples palavras aos vossos corações. Amanhã nós meditamos mais um pouco nessa mensagem tão maravilhosa que é a respeito do aniversário da nossa igreja e o aniversário da Santa e querida Vó Rosa. Eu agradeço de coração a presença de todos os irmãos, o esforço que fizeram, o silêncio que fizeram, a atenção que deram para esses santos que aqui estão. Agradeço também a audiência dos nossos irmãos e amigos internautas que estão nos ouvindo, que creiam na Santa Vó Rosa. Quando nós falamos na Santa Vó Rosa, nós estamos falando de profecias que está nas Sagradas Escrituras. Creiam no Santo Irmão Aldo, o último profeta prometido por Deus que haveria um só rebanho e um só pastor. E eu lembro a toda a igreja, há muitos anos atrás, esse profeta, ele disse assim a toda a igreja: fazei prova de mim. Ele disse, se obedecer à doutrina, à disciplina, ele diz, fazei prova de mim. Peça para mim, que eu e a Santa Vó Rosa temos muito para dar para o nosso povo, mas eles estão pedindo muito pouco. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos os irmãos. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé. Irmãos, a nossa reunião no dia de amanhã será às 10 horas. Todos os irmãos estão convidados a participar. Poderá estar um pouquinho frio, né? Mas venham para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus ele vai enviar. Esses santos que estão aqui, vai estar aqui amanhã. E nós precisamos da presença de todos os irmãos
para realizar uma bela reunião no dia de amanhã. Conto com a presença de todos, principalmente deste coral. Aqueles que não vieram hoje, vêm amanhã, terá mais facilidade para realizar esse trabalho maravilhoso em prol da Igreja Apostólica. Peço que curvem sua cabeça, eu irei fazer uma oração, encerrando a mesma. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, chegamos ao final desta reunião. Jesus, aqui diante deste altar de graça, aqui está os teus filhos. Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Profeta Irmão Aldo. A nossa alma, o nosso espírito se enche de alegria, vó, porque nós olhamos e vemos quantas crianças, quantos jovens, e esses são, vó, futuro da igreja. Eu peço que a senhora, vó, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, de muita sabedoria, ajude essas mães, para que elas possam ter facilidade de criar os teus filhos, para que no dia de amanhã elas possam sorrir, de ver eles tocar, de ver eles reger, de ver eles pregar. São os momentos, vó, que muitas das vezes nós enchemos nossos olhos de água, de lágrimas, mas é de felicidade. Aí nós vemos o quanto é bom ter a Senhora como Rainha dos Céus, Santa Poderosa, e a felicidade que os nossos filhos traz para nós. Também nesse momento, vó, peço por aqueles que não puderam aqui estar por motivo justo, que a senhora abençoe da mesma forma que está abençoando cada um de nós. Também peço pelos nossos irmãos e amigos internautas, que a senhora conceda a eles muita paz, muita felicidade, que eles possam gozar da alegria, da felicidade que reina nos céus. Neste momento eu coloco minha mão sobre esta caixinha de pedido de oração e rogo e peço a bênção da senhora. Que a senhora abençoe essas pessoas que mandaram colocar os seus nomes aqui. Dê a eles saúde, paz e felicidade. Vó, também lembro daqueles que estão passando por momento difícil, vó, com enfermidade. Que a senhora tenha misericórdia. Envia santos, envia anjos para livrar dessas enfermidades. Peço que a senhora nesse momento envia santos e anjos para nos guardar, para nos proteger até o nosso lar, para que possamos ter uma boa noite de descanso e amanhã um bom dia, uma boa reunião. Que a senhora dê força, ânimo, coragem, para que todos nós possamos aqui estar. Prezado e amados irmãos, receba a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as suas virtudes, do Divino Espírito Santo. A bênção de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e a bênção do Profeta Irmão Aldo. E que todos vão e vivem em paz. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos, e até amanhã.